Olá para você que está me assistindo, eu sou o pastor Ivan Lima. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, Palavras que Iluminam. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao teu coração. Antes da gente ir para a mensagem, eu quero que você deixe o teu like, curta esse vídeo, comente, compartilhe com o número máximo de pessoas que você conhece. E também, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative aí os sininhos, porque a gente vai estar postando vídeo novos aí no canal que vão edificar a tua vida e também a tua família. Abra o teu coração nesse momento, vamos para a mensagem aí do Reino de Deus. Hoje nós iremos falar sobre o que Deus fala sempre produz resultado. Deus ele vai falar sempre e o que ele fala sempre vai produzir resultado na vida de uma pessoa. Não tem algo que Deus não fala que a pessoa diga. Deus não produziu resultado, essa palavra não se cumpriu. E o que eu me baseio na Escritura Sagrada é o que está lá em Números, capítulo de número 23. Eu quero compartilhar a certeza que eu tenho que tudo que Deus fala produz resultado. Números 23, verso 19, a palavra diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Então veja que palavra forte, isso demonstra que tudo que Deus fala, o resultado chega. E outro versículo que mostra a evidência do poder de Deus é o que está lá em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, eu quero te mostrar isso. No verso de número 12, Deus falando com Jeremias, ele vai dizer o seguinte: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus, em uma conversa com Jeremias, Deus ele vai declarar isso: Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. E quando Deus ele disse isso, foi o momento em que Jeremias, com aproximadamente 12 anos, ainda criança, ele chegou para Deus e disse que não sabia falar, que era apenas uma criança, sem experiência para cumprir a missão de Deus, o propósito do Senhor. E Deus ele disse isso para Jeremias. Deus ele fez promessas, garantiu que seria com ele, e Deus ele disse que vela para cumprir com a palavra dele. E também veja bem, outra evidência de que Deus tem o poder ilimitado, o poder dele é sem limites, é algo que a palavra vai falar lá no Novo Testamento. O próprio Jesus, ele vai dizer o seguinte lá na palavra em Mateus capítulo 24, verso 34. Veja o que está escrito: Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja que forte o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Então isso mostra que o que Deus ele fala, ele cumpre, produz resultado. Aí eu me lembro de uma história no início da criação, aonde Deus ele começou a dar forma na face da terra, e Deus ele disse o seguinte: haja luz, ele falou. E a palavra declara em Gênesis capítulo 1 que houve luz. Então o que Deus falou aconteceu. Tudo que Deus fala, tome posse disso, se cumpre. Se ainda não se cumpriu o que Deus ele prometeu para a tua vida, o que ele falou, creia, vai se cumprir. Porque as promessas de Deus não
vão cair por terra. O que Deus ele fala produz resultado, porque a palavra ela garante, a palavra dele não volta vazia. Se você quer ver uma coisa que chateia muito Deus, que ira o Senhor, é a pessoa duvidar do poder dele. Quando a pessoa duvida do poder de Deus, ela está atraindo para a própria vida malefícios. E um exemplo que eu dou na palavra, que eu quero compartilhar com você, está lá em Lucas, capítulo de número 1. Vá lá comigo em Lucas, capítulo 1. É a história de um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias, diz a palavra, ele era casado com Isabel. E eles eram muito unidos, serviam ao Senhor, só que Isabel era estéril. Isso está lá em Lucas capítulo 1. Isabel não podia engravidar. E aí o anjo de Deus foi enviado para entregar uma promessa que Deus fez para Zacarias e Isabel. E olha o que o anjo do Senhor vai dizer no verso de número 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Olha o que Deus está prometendo. Um filho para Zacarias e Isabel, e esse será cheio do Espírito Santo e converterá muitos de Israel ao Senhor. Aí o anjo continua dizendo para Zacarias algumas coisas, e olha o relato no verso de número 18, o que Zacarias vai dizer para o anjo. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Sabe o que eu observo aqui e eu quero que você entenda? Zacarias, sendo sacerdote, ele está abrindo a boca e demonstrando dúvida. Zacarias está dizendo: como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Eu já sou velho, a minha mulher já é velha. Em outras palavras, Zacarias está duvidando. E olha o resultado da dúvida de Zacarias no verso de número 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Ou seja, Zacarias não acreditou naquilo que foi falado. O anjo, entenda bem, ele só estava ali como mensageiro para entregar o que Deus falou. Então, quando Zacarias duvida, ele está duvidando do poder de Deus. E o resultado sobre a vida de Zacarias, Deus estava muito chateado, foi fazer Zacarias ficar mudo, até que a fala e a promessa de Deus se cumprisse na vida desse casal. Deus estava muito chateado e trouxe essa consequência para a vida dele. Ele recebeu um prejuízo, um malefício. E outro exemplo de que Deus estava chateado e irado foi quando um filho dele duvidou do seu poder. Entenda que o que deixa Deus mais chateado e irado é quando a pessoa que conhece um pouco da palavra duvida do poder dele.
Porque se fosse uma pessoa que não conhecesse a Escritura, Deus não ia ficar tão irado e chateado. Mas quando é uma pessoa que tem intimidade, conhece a Ele, Deus fica chateado. Falando a palavra de Deus comigo, em Números, aonde está relatado esse exemplo, Números, capítulo de número 11, vá lá comigo, no verso de número 18. Olha o que Deus ele vai dizer para Moisés falar para o povo. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, porque saímos do Egito. Deus chegou para Moisés e diz, Moisés, o povo vai receber a provisão 1 mês inteiro. Aí Moisés, que era para acreditar no que Deus havia dito para ele, Moisés ele vai duvidar. E o que mostra isso é no verso seguinte. E disse Moisés, 600.000 homens de pé, e esse povo no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhe-eis carne, e comerão 1 mês inteiro? Moisés ele chegou para Deus e disse, Senhor, são 600.000 que estão de pé. Porventura vai dar para todo mundo comer? Aí Moisés continua dizendo, degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Aí Deus ele vai responder a Moisés, chateado e irado, Deus vai dizer o seguinte, porém o Senhor disse a Moisés, está no verso 23, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Moisés, a minha mão está encurtada para que eu não possa abençoar Moisés? Aí Deus continua dizendo, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Deus está dizendo, Moisés, você está duvidando da minha palavra, daquilo que eu falei? Agora você vai ver que não há nada difícil ou impossível para mim. Meu querido e minha querida, você que está me assistindo, eu quero que você creia naquilo que está sendo falado. Deus, ele não quer que venhamos duvidar do seu poder. Porque entenda isso, o poder de Deus não tem limites. E tudo que Deus fala produz o resultado ao qual está sendo enviado. Uma lição que eu tiro desses textos, dessa mensagem que eu quero passar para você, é que é melhor a gente não pronunciar palavras duvidosas, é melhor a gente não duvidar, ficar calado, acreditando nas promessas de Deus. Porque quando a gente abre a boca para duvidar, a gente está dizendo que Deus, ele tem um poder limitado. Entenda que Deus não é como o ser humano. O ser humano às vezes promete as coisas, mas não cumpre. Deus é diferente. Você pode duvidar do ser humano, mas guarda isso. Nunca duvide do poder de Deus, porque é diferente. A palavra diz em Isaías 55, depois você pode ler, a partir do verso de número 8 em diante, que os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Então, diferente do ser humano que tem um poder limitado e às vezes falha naquilo que fala e não cumpre, Deus ele tem um poder
ilimitado. E tudo que ele prometeu para a tua vida, tudo que ele vai prometer, toma posse disso, vai se cumprir. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Se você crê, coloque nos comentários: eu creio, pastor. Eu tomo posse. Se você crê que o poder de Deus não é limitado, coloque nos comentários. Traga essa palavra para a tua vida. Creia que as promessas irão se cumprir. Que Deus te abençoe e te ilumine. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, mas faça essa palavra chegar nas pessoas que estão duvidando do poder de Deus. Creia, o melhor de Deus irá chegar na tua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, fica com Deus.